aí que eu caí, eu estou fora do ar, hein? Está fora do ar, mas não, você não está fora, não, você está online agora. Mas só que agora nós estamos online. Ah, tá bom. Eu acho que alguém de nós, eu acho que está aqui aparecendo para mim. Deixa eu só agradecer aos alunos. Tudo bem, todos os alunos aí estão ao vivo, a gente estava fazendo um papo offline, mas aí entramos online sem querer, já tem até pergunta, a gente já inicia online com pergunta. Estamos esperando só 2 convidados aparecerem na tela e a gente vai conversar. Opa, já tem mais uma colega aí. A Jade. E está faltando a nossa outra colega, que eu acho que ela já está online, mas está sem som e vídeo. Daqui a pouco ela começa. Mas a gente está muito em casa aqui, professor Reinaldo, porque os alunos são todos nossos amigos, alunos e ex-alunos de Estácio, e para explicar aí para os nossos convidados, eu atualmente presido a Associação de Ex-Alunos de Estácio. Olha a nossa colega entrando aí, já estou vendo o vídeo dela. Desculpa, não estava conseguindo entrar, agora não, está ótimo, está ótimo, está uma maravilha, essa tela está linda. Eu estava explicando que eu sou atualmente presidente da associação. Atualmente não, eu já estou há 16 anos como presidente da Associação de Ex-Alunos. O pessoal diz que eu sou Nelson Mandela, entendeu? Eu continuo. E é uma associação importante hoje, porque a Estácio está fazendo, nesse momento, 50 anos de fundação. Nossa, tá? É verdade. E nós começamos em 1969, o que daria 51 anos. Mas em 1969, era numa casinha que as pessoas não conhecem, aqui no Rio Comprido. Era uma casinha perto da onde caiu o viaduto, Paulo de Franco. Isso mesmo. Então, essa casinha tinha 30 alunos de direito. Era uma turma do João Show para preparar para juiz. Ele tem até uma entrevista muito antiga que ele diz: eu comecei aquilo ali para ganhar um dinheiro extra, com 30 aluninhos, etc. Aí caiu o viaduto Paulo de Fronten e ele conseguiu aquele terreno lá na Rua do Bispo. Né? E ali ele inicia, a faculdade já teve até já teve música, já teve aquela faculdade de arqueologia, foi começando a guinar, e hoje a Estácio tem de direito 47 mil alunos espalhados pelo Brasil. É a maior faculdade do mundo em direito. Nossa. É muita gente. No total, 500 mil alunos, de todas as áreas. Em medicina, estava fazendo a live com os alunos de medicina, nós já somos a maior faculdade de medicina do Brasil. E agora teve a compra do IBMEC, o que fez o número crescer da empresa, né? A minha área de atuação, eu sou advogado, sou formado em Direito na Estácio, pós-graduado na Estácio 2 vezes, porque tive que aprender lá as pós-graduações, fiz mestrado na Estácio, estou terminando o doutorado na Estácio, então eu sou Estácio de carteirinha. E sou da OAB há muito tempo, a gente vai ter até uma live com o Felipe Santa Cruz, já estou na OAB há muitos anos com o Felipe, e é uma alegria muito grande. E tive o prazer de conversar com o Reinaldo, que o Reinaldo, ele é um concorrente meu em advogado midiático, aonde tem imprensa, jornal, televisão, da Reinaldo. Então, a gente acabou ali em tantas entrevistas juntos em jornal e televisão, a gente se conheceu e foi uma alegria muito grande. E esse nosso evento, Reinaldo, a gente já realiza há, eu acho que 10 anos, não de forma online. Quem deu início a esse evento foi o Felipe Santa Cruz. Ele patrocinou a primeira edição, a gente fez no Vivo Rio, com 2 mil pessoas. Depois a gente conseguiu fazer evento para 5 mil pessoas, alunos de direito da Estácio. Ganhamos o prêmio do governo federal de maior evento jurídico universitário brasileiro, né, de uma mesma universidade, ou seja, reunir tanta gente. E dessa vez a gente ia fazer o de 50 anos, que seria maravilhoso, já ia te convidar para o de 50 anos. E ele tem um formato, são 8 horas de palestra e 4 horas de chopada. Geralmente é assim que funciona no direito. É maravilhoso, e show, e etc. Mas, infelizmente, a gente teve que partir para o formato online. E os alunos sempre pedem muito para falar de direito dos animais.
debates filosóficos maravilhosos que existem até no doutorado. A gente tem um professor no doutorado que ele defende uma tese maravilhosa sobre a questão do direito dos animais. Existem muitos debates legais que eu espero que a gente consiga trazer sempre. Então, eu quero dizer aos alunos que, além Luciana, Gilberto, Vitor, Carliane, vamos ver aqui quantas pessoas, Luiz Carlos, Norma, Ana, Maria Rodrigues, Elusca, Márcia, Camila, Luciana, Andresa, Daniela, é tanta gente, já temos 55 pessoas online, dizer que é um prazer imenso receber a Comissão Estadual e a Comissão Nacional de Direitos dos Animais. A gente está aqui para aprender com vocês. Agradecer a todos os convidados pelo Reinaldo, que é um mestre nisso, um defensor, um lutador maravilhoso. Eu tenho um imenso carinho por ele. E eu quero passar a palavra para você, Reinaldo, para você fazer a apresentação dos colegas e você coordenar tudo isso. No final, eu vou fazendo as perguntas. Peço ao pessoal para participar muito, mande todas as perguntas possíveis. E o nosso coordenador hoje é o Reinaldo. Eu fico muito feliz de estar recebendo. Eu vou colocar o link aqui, Reinaldo, no chat. Mas como é que funciona? Só para você entender, deixa eu colocar aqui o link. O link permite que as pessoas participem. Eu divulgo essa senha aqui para quem já está online, mas só recebe certificado quem já estava inscrito. Né? Porque a pessoa se inscreveu, a gente tem os dados, dá para validar a quantidade de horas que a pessoa fica. Eu tenho que levar muito a sério isso no ambiente de universidade. Você já foi estudante de direito, você sabe como é que nós somos complicados, os futuros advogados, como é que a gente é complicado com o negócio de assistir palestra. Então, eu tenho que ser muito rigoroso com eles, apesar de eu ser ex-aluno, eu sempre digo para eles que eu já me especializei nessas malandragens, entendeu? Eu tinha uma comissão, Reinaldo, só para ilustrar aqui para você saber, a gente criou no passado uma comissão na Estácio de acompanhamento da Assembleia Legislativa do Estado. Estou divulgando o link aí e a senha. Quem quiser pode divulgar para os outros colegas aí no WhatsApp, os colegas entrarem. E aí eu fiz uma comissão com eles, que era a Comissão de Acompanhamento Legislativo. Nosso papel era fiscalizar os deputados estaduais. E tinha uns 100 alunos nessa comissão. A gente ia lá para a LERJ, fiscalizava. E os alunos perceberam que tinha um monte de gente com nome presente, mas que não estava na sessão. E eles acharam aquilo um absurdo. Foram para a faculdade e falaram, isso é uma corrupção impressionante, isso é uma roubalheira, isso é inadmissível. Reinaldo, 10 dias depois, começou a aparecer 40, 50 alunos na comissão. E na lista de presença dos alunos, aparecia 100 alunos. Eu falei, tem alguma coisa errada. Vocês acabaram de falar que era corrupção, que era. Então, a gente tem as mesmas práticas. E aí eu vou botando eles aqui, vejo quem está online, quem não está. Por isso que eu sou rigoroso com isso. Reinaldo, a palavra é sua, vou me diminuir aqui, vou te aumentar. E toda a palavra é sua. Tem só que ligar seu som. Toda vez que você for falar, tem que ligar o somzinho aí na bolinha de som. Do lado da bolinha do vídeo, o robozinho tem o som. No mouse. Agora, melhorou? Isso, show. Tá. Então, inicialmente, eu queria agradecer a você, na Universidade Estácio de Sá, pelo convite que me fez, para convidar os outros colegas para a gente estar aqui. Eu queria dizer a você também que a minha formação, eu tenho um carinho muito grande pela Unesa, porque a minha formação foi pela Estácio de Sá também, de Direito, né? De Biologia não, mas a de Direito foi. De forma que eu fico muito feliz em estar aqui com vocês nesse convite. Para começar, eu queria expor aqui para vocês, para os alunos da Estácio, existe hoje um livro no mercado, Os Direitos dos Animais e as Novas Reflexões no Mundo Moderno. Foi um livro que nós lançamos pela OAB, pela Comissão dos Animais, dos quais Daniel Braga Lourenço também participou. São 12 autores. É um livro que a gente vende sem fins comerciais, porque a gente quer editar um segundo livro. Então, para editar o segundo livro, você tem que pagar carreta, edição, revisão de português, montagem, todo aquele negócio todo tem custo. Então, esse livro, quem quiser acessar o meu site,
www.reinaldoveloso.com.br, o Reinaldo com Y, Veloso com 2 L's. Se adquire, eu mando pelo correio ele. Né? É um livro de 12 autores. Fala de tudo que você possa imaginar dos animais. É muito legal. Outro livro também que eu recomendo, começando a nossa fala aqui, é O Direito dos Animais sobre os Aspectos da Guarda Compartilhada, da doutora Jade Lanzieri, que daqui a pouco vai falar conosco aqui. Uma das alunas do Daniel Braga Lourenço. A gente não pode perder. São documentos espetaculares que existem hoje na causa animal. Enfim, hoje nós estamos trazendo aqui para vocês, convidamos, por solicitação da Unesa, o professor Daniel Braga Lourenço, que é membro da comissão aqui do Rio de Janeiro e também nacional, da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB, tem livros publicados, e depois por ele mesmo vai se identificar melhor e falar sobre seus créditos. Professor de várias universidades. Temos também o Frank Alarcon, que representa entidades internacionais de não crueldade com os animais, é biólogo, pesquisador. Ele mesmo depois vai falar das suas próprias nuances. A doutora Fátima Santoro, que foi presidente da ABAME, Associação dos Advogados do Mercado Imobiliário, também tem muitos cursos, ela vai depois especificar. E a Jade também, que está conosco aqui, que é autora de livro e membro da comissão, enfim, pessoas especialistas no assunto. Oi? O som está chegando bem? Como a nossa conversa hoje são os animais e as relações com a pandemia, eu queria me permitir começar com o Frank Alarcon, que o Frank é biólogo, é um estudioso, e para nós entendermos o problema dos animais na pandemia, vamos entender primeiro o que é a pandemia, o que é o Covid, que vírus é esse que chegou. Não é isso, Frank? Então eu pediria uma gentileza que você começasse identificando, dando um alô para todo mundo, né? Seus créditos, e depois você começasse a conversar com a gente, uma média de 15 a 20 minutos. Que pandemia é essa? Que Covid é esse? Como é que isso surgiu? Ele, como biólogo, especialista no assunto, começa dando o pontapé inicial. E aí depois a gente começa a falar o problema dos animais, o direito dos animais na pandemia. Mas primeiro, o que é a pandemia, Frank? Que Covid é essa? Que história é essa? Boa tarde. Bom, boa tarde a todos, saúdo os colegas aqui deste momento virtual e saúdo também todos os alunos interessados presentes nesta sala, para que a gente possa falar um pouquinho sobre animais e suas relações nesse mundo tão complicado, onde eles são subjugados de todas as formas possíveis e imagináveis. Me apresentando, eu sou Frank Alarcon, eu sou biólogo, eu fiz biologia pela Unicamp, depois fiz mestrado em físico-química pela USP, trabalhei muitos anos vamos dizer assim, ligado a grandes empresas de biotecnologia, fiz um doutorado em bioética e ética aplicada, saúde coletiva, na UF, e já há alguns anos eu interajo bastante com diversas entidades nacionais e internacionais de proteção aos animais, de luta por direitos aos animais, e estou sempre dialogando com esses campos no sentido de tentar esclarecer mais o público sobre a atual situação dos animais e quais são as perspectivas boas e ruins para eles e para nós nesse sentido. Bom, hoje em dia não se fala em outra coisa, por motivos óbvios, do que a questão da pandemia causada por um vírus que genericamente é chamado de coronavírus. Mas, na verdade, esse coronavírus, ele tem um nome bem específico. O nome dele é SARS-CoV-2. O vírus SARS-CoV-2, que é este que está causando esta moléstia de caráter global, ele provoca uma doença, uma síndrome respiratória, chamada de Covid-19. Então, ainda que todo mundo se refira a ele como coronavírus, é preciso esclarecer que o coronavírus é uma família de vírus, é um grupo de vírus muito extenso e que já é conhecido pela comunidade científica já há um bom tempo. A comunidade científica conhece algumas dezenas de coronavírus, e os coronavírus, nas suas diferentes espécies, eles podem infectar, se reproduzir e fazer mal ou não a diversas espécies animais. Lhama, peru, cães, bois, humanos, morcegos, pangolins e por aí vai. Das dezenas de coronavírus conhecidos pela comunidade científica, 7 espécies de coronavírus infectam humanos. E dessas 7 espécies, 3
nos chamam a atenção nos últimos anos, desde que foram descobertos, em função do problema de ordem sanitária, clínica, que nos causaram, que causou a espécie humana. O primeiro deles, o vírus que causa a SARS, né, no caso é um coronavírus do tipo SARS-CoV, ele provocou um surto com grandes índices de letalidade no ano de 2002 para 2003. Por volta do ano de 2013, eclodiu, apareceu também em circulação junto à população, principalmente do Oriente Médio, um outro tipo de coronavírus, uma outra espécie de coronavírus chamado MERS-CoV. E, finalmente, agora, por volta de dezembro de 2019, foi identificado um surto de uma síndrome respiratória muito grave na região de Wuhan, que fica na China. Wuhan, toda vez que a gente fala de China, a gente sempre fica imaginando alguma coisa muito rural, muito pequena, como aqueles vilarejos bastante modestos, mas nós precisamos nos lembrar que a cidade de Wuhan, na China, é uma cidade com alguns milhões de habitantes. Então, e ela tem uma estrutura muito sofisticada, muito similar à de muitas metrópoles que se encontram no mundo. Em dezembro de 2019, foi identificado uma quantidade um pouco anômala de pessoas acometidas por uma síndrome respiratória, e uma investigação um pouco mais cuidadosa fez com que os pesquisadores da região, da China, identificassem o agente etiológico, ou seja, aquele organismo que provocava ou que estaria provocando essa síndrome. Naquele momento, eles perceberam que se tratava de um coronavírus, mas verificaram que esse coronavírus era diferente dos demais. Ele tinha semelhanças, naturalmente, daí que ele era chamado de coronavírus, mas ele tinha peculiaridades. Fazendo análises um pouco mais precisa sobre a sequência genética daquele vírus, né? Todo vírus é uma entidade biológica que não é propriamente chamada de organismo vivo, ela é uma entidade biológica que precisa de um outro organismo vivo para produzir cópias delas mesmas. Verificou-se que a sequência genética presente nesse novo coronavírus era muito parecida a um coronavírus que já havia sido identificado dentro de morcegos. Quando eu digo dentro de morcegos, significa que morcegos, como qualquer outro animal, inclusive seres humanos, todos os animais interagem com micro-organismos dos mais diversos tipos, tanto virais, como bacterianos, também fungos, e normalmente essa convivência ela é pacífica, ela não é causadora de nenhum grande mal-estar. Mas no caso específico desta síndrome respiratória que surgiu com números anômalos em dezembro de 2019, e a partir do momento que eles verificaram que esse vírus era diferente dos demais e tinha uma correlação genética muito grande, ou seja, havia uma semelhança genética muito grande à sequência genética de um vírus encontrado em morcegos que são muito comuns daquela região, enfim, asiática, chegou-se à conclusão que, de alguma maneira, esse é um assunto que ainda está em suspenso, mas existem fortes indícios para acreditar que, de alguma maneira, o vírus presente, que convive com aqueles morcegos, teve contato com seres humanos, direta ou indiretamente. Tendo esse cenário estabelecido e vendo que esse surto clínico começou a mostrar índices um pouco assustadores, amedrontadores, que hoje se justificam, nós temos apenas no Brasil mais de 1 milhão de infectados, com mais de 50 mil óbitos notificados, é importante frisar, verificou-se que a mais provável causa, razão, a mais possível forma pela qual esse vírus entrou em contato com os seres humanos, diz respeito a algumas práticas tradicionais existentes naquela região, que é a de, por exemplo, estou citando apenas um exemplo, mas existem vários, usar morcegos para práticas ritualísticas de caráter medicinal ou de caráter culinário. Então, aqui façamos uma pausa e prestemos atenção que a provável forma de contato do ser humano com o vírus existente no morcego deu-se em função desse contato, desse manuseio, dessa proximidade, desse consumo com o animal silvestre. Façamos aqui uma reflexão. Todos nós, seres humanos, somos também animais, somos mamíferos como o morcego, e todos nós, dentro do nosso aparelho digestório, podemos encontrar centenas de espécies bacterianas.
não somente muitas espécies bacterianas, mas muitas variantes dessas mesmas espécies bacterianas. E elas compõem a nossa flora intestinal. Elas nos auxiliam, inclusive, na absorção de vitaminas, na produção de alguns elementos que são no morcego, com qualquer outro organismo que vocês imaginarem. Acontece que, a partir do momento que o ser humano entra em contato com um micro-organismo ao qual ele nunca foi exposto, ao qual ele nunca teve esse processo de convívio, de adaptação, de confronto molecular, nós podemos estar sujeitando o organismo virgem, colocaremos dessa forma, aquele micro-organismo, a uma situação de interação que pode ser tanto benéfica como maléfica. Acontece que doenças que são provocadas através da transmissão de micro-organismos de animais para animais, o que a gente chama de zoonoses, elas normalmente tendem a causar problemas bastante sérios nos organismos que são infectados por esses micro-organismos. E esse foi o caso. Seres humanos, em contato com esse vírus, que normalmente se encontra em morcego, começaram a desenvolver essa síndrome, e hoje temos essa situação muito séria. Essa infecção, ela surgiu inicialmente em Wuhan, que é uma região bem restrita na China, mas em função da grande facilidade de transporte, de troca de mercadorias, de manuseio de produtos, o micro-organismo encontrou formas muito tranquilas, vamos colocar assim, de sair de uma região muito restrita geograficamente e ganhasse áreas cada vez mais extensas, cruzando fronteiras geopolíticas e atravessando continentes. Não é estranho hoje entender por que os primeiros casos, eles surgiram não somente de pessoas que vieram da China, mas também de pessoas que vieram do continente europeu, especificamente da Itália. Por quê? Porque hoje, com os transportes modernos, é muito fácil você permitir a navegação, a movimentação de micro-organismos dos mais diversos tipos. Bom, a partir do momento que nós entendemos que é normal o convívio de animais com micro-organismos, nós precisamos entender por que esse micro-organismo de um morcego teria chegado aos seres humanos. E aí eu acho que vem o ponto que é de nosso interesse especificamente, já que estamos falando de direitos dos animais, que é inclusive um assunto que não é muito abordado pela imprensa ou pela comunidade científica. A prática de transportar, a prática de aglomerar, a prática de criar, a prática de abater, a prática de ter em cativeiro muitos animais, sejam eles da mesma espécie ou não, abre uma série de oportunidades para que seres humanos, ou seja, pessoas como nós, que por algum motivo lidam com aqueles animais, eles podem ser os tratadores, eles podem ser as pessoas que estão envolvidas no abate desses animais, que estão envolvidas na limpeza das áreas que aqueles animais ocupam, todas essas pessoas, elas estão sujeitas a ter um contato íntimo e profundo com esses micro-organismos que de outra forma eles não teriam. Por quê? Porque uma vez que esses animais estejam infectados, hoje nós sabemos que, por exemplo, todos devemos usar máscaras para diminuir a chance de contaminação de pessoas próximas a nós, porque através das gotículas de saliva em estado de aerossol, nós podemos espalhar a carga viral que eventualmente tenhamos dentro de nós mesmos. Agora imagine o seguinte, imagine que você tem morcegos, poderíamos pensar também em frangos, ou em porcos, ou em bois, ou qualquer outro tipo de animal usado para criação, consumo e venda. Esses animais salivam, esses animais urinam, esses animais defecam, e quando manuseados de forma violenta, esses animais acabam sangrando ou sendo sangrados propositalmente. Então, aquele funcionário, aquela pessoa que trabalha com animais, ela acaba facilitando de uma maneira surpreendente a migração desse micro-organismo, ao qual ele teve contato, para a sua casa. Ele chega em casa, dá uma boa noite na esposa, ele beija os filhos, e ele estando infectado por esse micro-organismo, acaba transmitindo. E esse é o caso da Covid-19. Hoje temos esse vírus espalhado nos praticamente 6 continentes do planeta. O número de óbitos é gigantesco, a tendência é que essa infecção ela se alastre a níveis ainda mais preocupantes, mas não se deve esquecer que tudo isso aconteceu, muito provavelmente, não existe nenhum indício que aponte o contrário, em função
do extremo contato de seres humanos com animais e suas intimidades. Quero deixar claro aqui que esta não é uma excentricidade. Nós não podemos pensar que a Covid-19 é um aspecto excêntrico relacionando morcegos e seres humanos. Existem várias outras zoonoses infecciosas, e todos aqui conhecem popularmente algumas pelo nome de gripe aviária, gripe suína e várias outras mazelas, o ebola, o vírus de Nepal, o Marburg, enfim, várias outras enfermidades causadas por vírus, estou me atendo somente a vírus, que adviram, ou que podem advir, justamente dessa atividade frequente e intensa de criação, transporte e manuseio de animais ditos de produção, animais ditos de consumo. Por exemplo, eventos de gripe aviária, que é uma doença com alta letalidade, eles também surgem dentro de granjas. Existem várias linhagens de vírus responsáveis por gripes aviárias. Quando esses vírus são detectados, normalmente os criadores, as pessoas envolvidas na criação desses animais, eles optam por matar todo o plantel de aves, justamente para evitar que esse vírus acabe chegando a outras regiões vizinhas e possam contaminar outras granjas, outros animais. A preocupação aqui não é uma preocupação de saúde pública voltada aos humanos, é uma preocupação de que isso venha a atrapalhar seus negócios de criação e venda de animais. A mesma coisa com a gripe suína. A gripe suína foi uma enfermidade que também tem alta letalidade, que foi identificada em porcos e que foi facilmente transmitida para seres humanos. Com isso que eu estou querendo transmitir como recado principal é que do convívio de seres humanos com animais, sejam eles silvestres, sejam eles domesticados, sejam eles ditos de produção, através desse convívio nós abrimos uma oportunidade muito grande que surtos epidêmicos, surtos endêmicos ou surtos pandêmicos, e aqui a diferença entre epidemia e pandemia basicamente é a escala de alcance. Pandemia, pan, global, ou seja, é um índice de alcance muito maior do que uma epidemia. Através do manuseio desses animais, do seu processo de exploração, novos surtos epidêmicos podem surgir, como já surgiram, como foi o caso, por exemplo, também da gripe espanhola. Ou seja, a comunidade científica hoje ela não tem dúvida de que outras epidemias e pandemias irão acontecer. A pergunta não é se elas irão acontecer, a pergunta é quando elas irão acontecer. E elas acontecerão tanto maior for a demanda que a sociedade civil tem por esse tipo de prática exploratória de animais. A nossa adicção, a nossa cultura, a nossa prática de ter partes de animais ou derivados de animais 3 vezes ao dia em nossas refeições, naturalmente para aquelas pessoas que podem ter 3 refeições ao dia, ela movimenta todo um sistema exploratório de grande poderio econômico e político, que subjuga esses animais a condições de estresse muito grande, e esses animais estressados ficam imunodeprimidos. E estando imunodeprimidos, eles acabam permitindo que esses micro-organismos, nativos ou importados, acabem encontrando as condições perfeitas para a sua replicação e disseminação. Apenas para que vocês tenham uma dimensão de qual é o tamanho dessa indústria de exploração animal, e vejam que aqui eu não estou falando mais de animais silvestres, não estou falando de morcego, não estou falando de pangolim. Pangolim também é um animal que se acredita que ser um eventual animal intermediário entre a passagem do vírus da Covid-19 do morcego para seres humanos. Isso ainda está em suspenso, mas é uma possibilidade. No mundo, por dia, são mortos 165 milhões de frangos. Por dia, no mundo, são mortos 4 milhões de porcos. Isso apenas os índices oficiais. Não estamos falando de abate clandestino, não estamos falando de outras espécies animais, não estamos falando de animais aquáticos. Ou seja, estamos vendo que existem grandes conglomerados, Tyson Foods, JBS, Minerva, Marfrig, BRF, enfim, grandes conglomerados nacionais e internacionais que sobrevivem, que crescem, que exercem uma influência muito grande sobre a sociedade, empurrando, sugerindo, convencendo o cidadão a ideia de que o consumo de carne e de derivados animais é fundamental e crucial para uma boa saúde e para a sobrevivência, o que é uma grande falácia. Haja vista que, se isso fosse verdade, vocês não teriam
vivos há muitos anos e saudáveis pessoas que são vegetarianas estritas, ou seja, que não se alimentam de animais e derivados de animais há muito tempo. Inclusive, o vegetarianismo estrito, ele é reconhecido pela comunidade médica como uma prática que realmente diminui uma série de doenças crônicas que são um dos grandes problemas da nossa sociedade moderna. Ou seja, a relação entre a exploração de animais, e aqui eu estou fazendo um recorte dos animais de consumo, os animais de produção, e a eclosão e surgimento de zoonoses infecciosas, como é o caso da Covid-19, mas também como foi o caso da MERS, como foi o caso da SARS, como é o caso da gripe aviária, como é o caso da gripe suína, ela é a porta de entrada para que situações como a que estamos vivendo se repitam mais e mais vezes. E não duvidem, isso vai acontecer ainda mais vezes, por uma razão muito simples. Os animais silvestres, que hoje são repositórios naturais de muitos micro-organismos aos quais os seres humanos jamais tiveram contato, não estão imunologicamente preparados para enfrentá-los, eles vão, em função da destruição que a sociedade humana provoca em todas as partes do planeta, seja na região costeira, na região do interior, na região serrana, na região subterrânea, na estratosfera, o animal humano, ele está presente em todos os ambientes que você puder imaginar e se expandindo a uma taxa surpreendente. Hoje somos 7,7 bilhões de humanos e aumentando. À medida que você incentivar a especulação imobiliária, a extensão de plantios, de áreas agriculturáveis, de pastos para a criação de animais, de estradas que atravessam corredores naturais, de pontos de mineração, de exploração de veios aquáticos, sejam fluviais ou oceânicos, você acaba forçando esses animais, que estão sendo cada vez mais encurralados dentro dos seus habitats, que estão desaparecendo, a procurarem outros locais para sobreviver. Locais para buscar comida, locais para se refugiar das invasões de outros animais, inclusive do ser humano, locais onde eles encontrem uma temperatura ou elementos de subsistência mais adequados à sua sobrevivência. Ou seja, à medida que uma espécie animal, que é o animal Homo sapiens, exerce essa pressão ambiental gigante sobre as outras 8 milhões de espécies vivas estimadas, e aqui eu estou colocando junto fauna e flora, nós obrigamos a que esse contato entre micro-organismos e seres humanos se torne ainda maior. E nós, seres humanos, que vivemos uma vida muito artificial, no sentido de que nós somos muito frágeis clinicamente, hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão sujeitas a alergias, as pessoas mais estão, através de hábitos até de higiene também, estão dificultando a sua capacitação imunológica. A partir do momento que esse contato se tornar cada vez mais intenso, situações como a da Covid-19 se tornarão frequentes, muito frequentes, acreditem. E aqui eu não estou nem falando das superbactérias, que são bactérias que acabam ganhando uma hiperresistência aos antibióticos que hoje são conhecidos e utilizados pela comunidade científica. E onde estão esses micro-organismos e onde estão esses antibióticos? Justamente na indústria de produção animal. Na indústria de produção de porcos, de aves, de boi, de peixes, de ovelhas e qualquer outro tipo de situação exploratória. Já me aproximando do final do tempo que me foi recomendado, eu quero alertar que a forma como o ser humano interage com o meio natural, e aqui meio natural eu estou me referindo não somente a animais, mas também a sua fauna, a sua flora e a sua fauna de micro-organismos, vamos colocar assim, está abrindo precedentes para que, é como se nós estivéssemos abrindo uma espécie de caixa de Pandora, uma espécie de invólucro que tem uma série de potencialidades biológicas, benéficas ou maléficas, mas que, como nós não temos a mínima ideia do que está presente lá dentro, quando nós entrarmos em contato com ela, nós vamos ter que colocar à prova todo o nosso poderio tecnológico, que, apesar de muito avançado, apesar de ter aumentado a expectativa de vida do cidadão médio, ele ainda é muito limitado, porque nós, seres humanos, nós, comunidade científica, médica, ainda conhecemos muito pouco do mundo natural. E como eu costumo dizer, toda vez que me dão oportunidade, em biologia existe um conceito muito claro, e ele não tem nada de esotérico ou de caráter um pouco espiritual. Em biologia, tudo está conectado. A destruição de um determinado ecossistema,
ou a ameaça de uma determinada espécie, seja ela vegetal, ou animal, ou microbiana, em um determinado ambiente, tem correlação direta e indireta com várias outras cadeias tróficas, com vários outros níveis tróficos, vários outros estratos do mundo natural que interagem direto ou indiretamente com aquele organismo ameaçado. Existe uma história muito breve, e eu vou contá-la aqui, obviamente, muito carente de detalhes, mas certa vez, numa região oriental do planeta, o governo ele estava muito incomodado pelo fato de que alguns pássaros estavam consumindo com grande intensidade o plantio de trigo daquela região. Né? Os agricultores plantavam trigo, os pássaros iam, comiam o trigo, e eles, obviamente, tinham as suas safras afetadas. Então, o governante daquela região resolveu abrir uma campanha e resolveu pagar os cidadãos que trouxessem aquelas aves mortas, justamente como uma demonstração de que aquele problema estaria sendo resolvido. As pessoas, naturalmente empolgadas em ganhar dinheiro em função da captura dessas aves, começaram a capturar essas aves em grande quantidade, e não é que pouco tempo depois, aquela região foi assolada por uma praga de insetos, no caso, gafanhotos. O que eles não tinham entendido é que aquelas aves eram fundamentais para manter um equilíbrio ecológico da população, do numerário daqueles gafanhotos. Ou seja, o fato de nós poluirmos oceanos agora, o fato de nós consumirmos animais, o fato de nós expandirmos nossa área imobiliária, o fato de nós consumirmos recursos do planeta, produzirmos dejetos em grande quantidade, sem tratamento, sem qualquer planejamento, nos obriga, nos condiciona a um confronto, a um enfrentamento da espécie humana com vários outros micro-organismos. Estou falando apenas de micro-organismos, mas estendam esse raciocínio também para o contato de seres humanos com insetos, o contato de seres humanos com répteis, o contato de seres humanos com plantas. Dessas relações de choque não previsto, não preparado, surgirão ainda muitos problemas. Então, finalizando, a exploração animal, a qual a espécie humana subjuga várias espécies existentes hoje no planeta para fins de alimentação, para fins de pesquisa científica, para fins de entretenimento, para fins cosméticos, para fins bélicos, toda essa atividade exploratória está criando uma situação que flerta com o insustentável. E imaginem, se já é difícil você isolar um pequeno município, um estado, fechar as barreiras sanitárias, impedindo a contaminação de pessoas, imaginem o que pode acontecer num planeta com mais de 7,7 bilhões de pessoas, movimentando-se, cada uma, obviamente, buscando o seu espaço e não necessariamente disposta a atender os preceitos de distanciamento e isolamento social preconizados pelos grupos científicos. Nós estamos criando um mundo muito difícil para nós mesmos, inegavelmente para os animais, mas isso já é histórico, nós exploramos animais há séculos, não deveríamos mais fazê-lo, porque isso é tão absurdo do ponto de vista ético, científico, ambiental, econômico, como qualquer outra barbaridade que é cometida hoje no planeta, mas nós estamos criando também um problema muito sério para aqueles que, teoricamente, virão após a nossa, vamos dizer assim, partida, né, os nossos filhos e netos. É muito claro que esta pandemia é um sinal de alerta muito importante para a forma como o ser humano se comporta em relação ao meio natural, aos seus outros colegas de espécie, e isso dialoga de maneira bastante clara com um assunto que ainda também não está sendo discutido, não está sendo enxergado como muito grave, mas que tem completa relação com esta pandemia e com o impacto que nós causamos no mundo natural, que é o aquecimento climático global. Portanto, através dessas pequenas reflexões, eu apenas quis apresentar para vocês como tudo está conectado, como esta pandemia não é uma novidade, no sentido estrito sensu, outras pandemias já ocorreram, e como se o ser humano não mudar imediatamente a sua forma de se relacionar com os outros organismos viventes deste planeta, principalmente os animais, animais não humanos sencientes, em função do elevado e do sofisticado psiquismo e aparato cognitivo que eles têm, nós ainda enfrentaremos muitas tragédias. Reinaldo, obrigado. Muito
Muito obrigado. Eu perguntaria aqui ao nosso coordenador, o Victor, a gente vai deixar, evidentemente, as palestras para o final, é isso? Eu estou pensando aqui, porque tem uma grande quantidade de perguntas, mas aí você, com a experiência de lidar com o tema, pode me dizer o que é melhor aí, se você eu acho prefere... que é melhor para o final, né? Eu queria passar, primeiro agradecer ao Frank Alarcon pela brilhante exposição, como sempre muito, muito objetivo, sempre muito competente, né? E eu vou passar agora a palavra, vou pedir para o Daniel Braga Lourenço reiniciar, e depois, no caso da doutora Fátima Santoro e da doutora Jade, elas vão tratar de assuntos mais específicos. A doutora Fátima Santoro vai tratar da pandemia dos animais nos condomínios, e a Jade, eu acredito que tem alguma coisa para falar para nós sobre a pandemia dos animais e as relações conjugais, né? Eu acho que são coisas mais específicas. Eu acho que o Daniel vai falar com mais abrangência. Eu acho que a gente consegue combinar. Tá de acordo aí, Daniel? Perfeito. Tá então eu queria que você se identificasse com os alunos, todo mundo já te conhece, mas fala de novo aí toda a tua vida, e a palavra está contigo. Por favor, uns 15 ou 20 minutos. Tá bom. Então, boa tarde a todos os presentes. Queria cumprimentar o professor Vitor, o Reinaldo, né, o Frank, a Jade, a Fátima. Né, é um prazer enorme estar com vocês. Agradeço essa oportunidade. Eu também, só dar uma rápida palavra sobre minha formação. Né, eu sou formado em Direito pela PUC e fiz o mestrado e o doutorado, cujo objeto foram, né, nos dois casos, a questão animal. Inclusive, meu doutorado foi feito na Estácio também, então me sinto também em casa até por conta disso. Sou professor do IBMEC, sou professor da UFRJ, onde sou colega do professor Fábio de Oliveira, que é professor do doutorado, possivelmente o Vitor o conhece, que também trabalha com a questão animal, com a questão ambiental. Na UFRJ eu coordeno o nosso Centro de Ética Ambiental, sou professor do mestrado da UniFG, onde também coordeno, né, o laboratório o antilaboratório de direito animal. Então, é só para dizer que essa reflexão sobre a questão animal também me é muito cara, né, e faz parte ativa das minhas pesquisas. Né? Os animais, né, em certo sentido, escapam à nossa compreensão. Né? A alteridade dos animais é uma alteridade, a gente pode dizer, radical, na medida em que, ao mesmo tempo, eles são distantes de nós e tão próximos. Né? E isso remete a uma série de questões. Eu queria, então, muito rapidamente, já que o tempo é bem curtinho, eu vou tentar obedecer o tempo designado, né? Só lançar algumas manchetes, na verdade. Quem tiver interesse, depois eu posso disponibilizar o meu contato, né, até para fornecer referências, enfim, quem se interessar, a gente pode continuar depois com mais calma a conversar. Mas eu queria então dizer que, dentro da perspectiva da bioética, né, já pelo menos desde a década de 70, eu vou aqui citar um dos grandes autores referenciais da bioética, que é o Potter. O Potter, em 71, quando publicou a sua obra referencial, que é Bioética, Ponte para o Futuro, ele já alertava, na visão dele, na década de 70, que a humanidade haveria de enfrentar 4 grandes bioproblemas, né? A saúde, a fome, o crescimento demográfico e o meio ambiente. Eu acho que a questão da pandemia do coronavírus, né, ela chama todas essas dimensões, a dimensão da saúde, a dimensão da vulnerabilidade humana, da vulnerabilidade de outros entes no planeta, né, do próprio meio ambiente. Então, é um tema que se insere com muita adequação dentro dessa perspectiva, e dizer, como o Frank colocou muito bem, que há uma certa invisibilidade forçada, voluntária, dessa questão. Quer dizer, todo mundo fala do coronavírus, fala da pandemia, fala de medidas sanitárias, de cuidados que nós temos que ter e temos que ter, né, a questão do isolamento, mas pouco se fala, na verdade, pouco espaço se dá para a investigação das reais causas desse problema. E as causas desse problema, como o Frank acabou de colocar, estão diretamente relacionadas com a questão animal, com a questão ambiental. Então, não há como enfrentar de maneira adequada esse problema sem capturar, né, essa dimensão. E eu, claro, né, e evidentemente, né, que as questões bioéticas, quando a gente fala de um problema tão global como é o caso que a gente vem enfrentando com a pandemia do Covid, né,
ela chama várias questões interessantes, né? Questões humanas, por exemplo, com a preocupação com o atendimento das pessoas contaminadas, com eventual escolhas fatais que devem ser feitas em razão da escassez de recursos, né? Uma questão interessante na disputa de conhecimento, né? Quer dizer, a disputa pela verdade da narrativa, né? Quem é que tem razão, quem é que não tem razão, será que é só uma gripezinha, será que não é? Qual remédio que resolve, qual que não resolve? Então há uma disputa, né, de poder, uma disputa política, né, institucional em relação a esse tema. A questão da proteção da imagem e dados de pessoas contaminadas, como isso se coloca. A questão da precarização das relações de trabalho, né, que se coloca de maneira muito intensa, na medida em que home office é um privilégio para poucos, né, a maioria das pessoas exerce funções que não permitem que elas continuem a trabalhar e a obter o seu sustento, né, com esse tipo de, né, trabalho remoto, né, até mesmo o isolamento social, né, como é que a gente pensa o isolamento social com pessoas de mais vulnerabilidade, né, que têm poucas condições de efetivar na prática isso, né, que vivem em casas, né, pequenas, com cômodos comunicantes, né, com muitas pessoas. Então é realmente uma questão que, do ponto de vista, inclusive, do direito ambiental, faz surgir uma questão até de justiça ambiental, né? Quer dizer, uma questão de racismo ambiental aqui, no sentido de que, em momentos como esse, as pessoas mais frágeis da sociedade, as pessoas mais pobres, as pessoas mais vulneráveis, são aquelas que sofrem de uma maneira mais intensa, né? Então, isso é sempre importante falar, né? Problemas de saúde mental, né? As pessoas que estão em isolamento estão em dificuldades, estão mais ansiosas, mais nervosas, as pessoas estão brigando mais, né? Os movimentos sociais, como é que eles vão se colocar, né? A questão de como resolver isso em termos globais, já que é um problema que não é localizado, né? Como é que a gente pode, do ponto de vista do direito, se é que é possível, responsabilizar instituições, até mesmo países, pela falta da tomada de decisões e providências em relação ao combate à doença? É possível falar nisso? É possível falar no descumprimento do regulamento sanitário internacional e isso gerar responsabilidades em âmbito diplomático, em âmbito internacional, né? Questões penais, questões econômicas, questões tributárias, enfim, é realmente um problema que remete a uma série de cogitações muito interessantes, muito complexas, né? Que todas elas, na verdade, ficam se interpenetrando nessa lógica de poder, né? A gente tem que ter um certo cuidado nesses momentos de grande dificuldade para não permitirmos um retorno a um estado, uma espécie de estado leviatã sanitário, né? Que, enfim, o Foucault, né? Na obra do Foucault, Vigiar e Punir, ele inclusive remete, né? É muito interessante, ele recupera, né, a questão da peste, né, no século XVII na França e narra essas políticas de restrição de espaço, de delimitação de fronteiras, de proibição de sair de casa, e inclusive de extermínio de animais errantes. É muito comum, né, em cenários como esse, né, que uma das pontas fracas sejam justamente os animais, né? Então, essa situação de medo, de ansiedade, de um certo estado leviatã sanitário, de o cidadão mesmo ser um policial, no sentido de fiscalizar o vizinho, enfim, né, vai tornando a gente meio que uma sociedade bunker, né, uma sociedade cada vez mais fechada, né? Então eu queria só chamar a atenção, né, e esse eu acho que é um ponto importante nessa lógica, chamar a atenção para a questão da vulnerabilidade, né? A meu juízo, os animais não humanos são as primeiras vítimas, e as primeiras vítimas silenciosas desse cenário, né? Quer dizer, os animais estão nas duas pontas aí, quer dizer, a causa da pandemia é uma causa evidentemente relacionada aos nossos padrões de relação com os animais, e na ponta final, né, a gente vê uma outra discussão muito complexa, que é a discussão de desenvolvimento de medicamentos, de vacinas, e a maior parte desses novos fármacos é desenvolvido à base da experimentação animal. Então o animal é vítima, vamos dizer assim, nos dois polos, né? Ele é usado nos dois cenários, né? E aí eu queria novamente deixar isso muito claro, né? O Frank já colocou de uma maneira muito bem colocada essa questão, mas chamar atenção para uma questão interessante relacionada ao surgimento desses mercados de animais. Quer dizer, quando a gente fala na China, é bom dizer sempre que esse não é um cenário, não é uma realidade exclusiva da China,
né? Quer dizer, muitos países, ou quase todos os países, de maneira oficial ou não oficial, né, mantêm mercados de animais vivos, que são chamados em inglês de wet markets, né, os mercados úmidos, né? E esse cenário, no caso da China, feita essa ressalva que não é um problema unicamente chinês, né, mas no caso da China, né, na década de 70, né, com a escassez de alimentos, a China parte para um regime de privatização da sua agricultura. E essa privatização da agricultura levou a que os agricultores, especialmente os menores agricultores, fossem muito impactados com a entrada no mercado de grandes conglomerados na indústria alimentícia. E esses pequenos agricultores, alguns deles pelo menos, já que o mercado havia, né, com a privatização, né, da agricultura, se tornado restrito, eles passam a comercializar animais, e especialmente animais selvagens, animais silvestres, e com isso, né, forma-se esse nicho de mercado, né, e os mercados de animais começam a ganhar força, inclusive são, no caso chinês, legitimados, oficializados, né, durante muito tempo, né, as leis que regem a temática animal na China, né, abrem exceção para comercialização de determinadas espécies de animais. Então, os animais, inclusive, não só selvagens, né, são capturados da natureza, como também são criados com essa finalidade comercial. E, claro, como o Frank colocou, esses mercados, geralmente, na sua maior parte, né, trabalham com um regime de grande precariedade, submetendo os animais a uma situação de extremo estresse biológico, que, por sua vez, facilita, os vulnerabiliza, né, do ponto de vista imunológico, que facilita, certamente, a contaminação entre eles e, claro, o contato com seres humanos pode, eventualmente, como é o caso, provocar situações de infecção zoonótica. E aí eu queria, para partir para o segundo momento já da minha exposição, né, feita essa, novamente, corroborando, né, o que o Frank falou no sentido de chamar a atenção para essa causa animal, dizer novamente que me parece que a solução para esse problema não é via técnica. Quer dizer, o que eu quero te dizer com isso, não sendo aqui nenhuma posição contra a tecnologia, contra a vacina, nada disso, né? O que eu estou apenas sinalizando é que só pensar nesse cenário de encontrar medicamentos que nos tragam segurança não nos trará segurança na medida em que, se nós não resolvermos essa questão preliminar, essa questão prévia, essa questão pressuposta da relação com os animais, é muito possível, como também o Frank colocou, que venhamos a enfrentar novos cenários muito similares ou até piores do que esse. Então, é necessário que a gente realmente pare para refletir de maneira muito séria sobre essa relação homem-natureza, homem-animais, né? E aí eu parto também para colocar, né, na questão dos animais, algumas situações que a pandemia traz. Por exemplo, né, falando novamente nos animais em situação de rua. Eu não gosto de falar de animais de rua, porque os animais não são da rua, eles estão na rua porque alguém os colocou ali, né? E a situação dos animais, né, errantes, vamos dizer assim, fica especialmente agravada em cenários de isolamento social, na medida em que há menor circulação de pessoas, né, o fechamento de restaurantes, né, restringe o acesso a alimentos, né? Então, o que já era ruim, né, fica ainda mais grave, né? Quer dizer, não só para animais, como para pessoas também, evidentemente, mas como o tema aqui são animais, vamos falar aqui no caso específico de animais, né? Então, isso fica especialmente dramático, né? As ONGs, por exemplo, que protegem animais, que cuidam de animais, os abrigos de animais, também se vê em situação, né, como sempre, né, muito calamitosa, mas agora mais ainda porque a situação da população, em termos econômicos, fica fragilizada, né? Quer dizer, todo mundo, né, algumas pessoas que antes contribuíam e colaboravam economicamente com essas instituições, deixam de fazer. Há um reflexo, né, em relação a esse tema, né? Quem cuida, por exemplo, dos animais de pessoas que são internadas, que é um grande drama também, a pessoa tem animais e a pessoa é contaminada, fica doente, eventualmente tem que ser hospitalizada, e quem que cuida disso, né? Então, é sempre importante a gente ter um olhar, vamos dizer assim, empático, né, para com os mais vulneráveis, né, no caso, seres humanos e também, claro, a meu juízo, animais, né? Então, acho que eventos como esse, situações como essa, conclamam pela solidariedade,
né? E a solidariedade aqui pode ser, sim, pensada também na solidariedade interespécies, né? Quer dizer, acho que a gente só vai avançar para realmente formular soluções verdadeiras para esse tipo de situação na medida em que tornamos, né, animais realmente outros dignos de consideração moral, né, e até mesmo, no meu caso, eu penso, consideração jurídica, né? Acho que a gente precisa, como sociedade, de realmente, democraticamente, né, refletir sobre essa relação. Cada vez mais é necessário que a gente faça esse exercício. Mas termino por aqui, né, na minha rápida intervenção. Queria novamente agradecer a Estácio, na pessoa do professor Vitor. Para mim é um prazer conhecê-lo, professor, e me dizer que é satisfação também compartilhar essa mesa virtual com colegas tão dedicados à causa, como o caso do Reinaldo, né, o Frank, né, a Jade, né, e também a professora Fátima Santoro. Queria até mandar um abraço para o Guilherme, Fátima, que foi meu aluno do IBMEC, um aluno muito aplicado, assim como a Jade também. Então, queria terminar mandando um abraço a todos os presentes. Eu acho que depois a gente pode fazer mais uma rodada aí de perguntas, enfim. Obrigado, professor Daniel Braga Lourenço. Como sempre, professor de todos nós. Eu queria aproveitar que o Daniel falou, antes de passar a palavra para a doutora Jade Lanzieri, que com certeza vai nos cultivar aí com a sua experiência com relação à pandemia, terminou o casamento, terminou o relacionamento e os animais. Antes de passar a palavra para a doutora Jade, eu queria, viu, Vitor, fazer aqui um registro público, que eu me equivoquei no início, esqueci de fazer. E nós já tivemos a oportunidade, há 1 ano, 2 atrás, de fazermos palestras sobre direitos dos animais em algumas unidades da Estácio. De maneira que a Estácio tem um carinho muito grande no nosso coração, não só porque a minha formação foi na Estácio, eu vivi a Estácio, não só porque já tinha feito cursos de pequena duração na Estácio da Rua do Bispo, e também a Estácio, há pouco tempo, coisa também de 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, fez uma grande parceria com a Comissão Regional da OAB, a nossa Comissão de Proteção e Defesa dos Animais aqui do Estado do Rio de Janeiro, no que se refere à captação de rações. A Estácio colocou todas as suas unidades, olha, gente, todas, inclusive no interior do Estado, todas as unidades para captar ração, para ajudar os abrigos e ajudar especificamente a Suípa, e que a Isabel, na época, estava viva e tal. Foi uma situação muito difícil que a Suípa estava. E a Universidade de Estácio de Sá, a Unesa, ela colocou todas as unidades, quando eu digo todas, é todas, inclusive no interior, à disposição, recebendo os donativos das rações. Tem foto, inclusive, no meu site, eu na Estácio Sulacap, com os 4 carrinhos de compra lotados de ração para animal. E até carros, veículos, a Estácio também colocou à disposição para fazer a distribuição dessas rações. Portanto, eu tinha mencionado aqui no início, peço desculpas, e no início eu não coloquei isso, mas a nossa emoção é muito grande estar nesse momento aqui fazendo de novo esse relacionamento com essa instituição tão querida, principalmente no meu coração. Estudamos juntos, fizemos curso juntos, ajudou a causa animal. A Estácio está assim com a gente. Precisamos depois sentar, Vitor, e a gente avançar nisso, viu? E vamos aumentar essa parceria. Acho que a gente tem que aumentar essa parceria. Fico muito feliz do professor Fábio ter citado, é o professor lá no mestrado, é a minha próxima disciplina no doutorado, eu deveria ter feito agora, mas vou fazer no semestre que vem, a minha próxima disciplina. Ele defende claramente os animais como sujeito de direito, né, que é o grande debate aí, que eu acho... E a Estácio pode contribuir muito, eu acho que a gente pode... Eu vou lhe dizer um fato da live anterior, a Estácio, no início, quando o João Shoa era vivo, né, que era o dono da instituição, ele era apaixonado pela causa animal. Em cima da sala da Associação de Ex-Alunos, na Rua do Bispo, em cima da sala, ele tinha, na época não era associação, mas em cima da sala, uma sala muito antiga, ele tinha criado um local para doação de animais abandonados. Isso em 2001 e 2002. E aí, agora, na live anterior, com os professores que estavam palestrando de medicina, falaram que ele tinha exigido que na Estácio da época se criasse uma cozinha só para a alimentação desses animais.
que ele falou que o animal não podia comer ração, que o animal tinha que comer a comida gourmet, que ele ia preparar, não ração industrializada, ele queria uma... Isso eu estou falando em 2002, 18 anos atrás, né? Então, a Estácio sempre teve essa ligação, a nossa vice-presidente, Cláudia Romano, tem uma excelente ligação com esse assunto também. Eu acho que a gente tem que começar de imediato aí, essa parceria já existiu, vamos tentar fazê-la permanente, e os alunos têm muita vontade de ajudar, e aí a gente está com 47 unidades, e fora o Brasil inteiro, aí você é presidente da Comissão Nacional, a gente pode fazer uma parceria no Brasil inteiro, em todas as unidades da Estácio no Brasil. A gente estava até aproveitando a oportunidade, a gente chegou até a rascunhar um documento que estava sendo analisado pela diretoria, no sentido da gente colocar no núcleo de prática jurídica também direito dos animais. Podemos conversar isso, sabia? Muito legal. Isso nós tínhamos conversado. Você sabe que a presidente da comissão de estágio da Ordem, atualmente, é a coordenadora, uma das coordenadoras do curso de Direito da Estácio, aqui no Rio. A gente pode convocar uma reunião, mas vamos tratar com a Cláudia Romano também, que é vice-presidente da empresa, porque a gente inclui todas as universidades do grupo, né? Essa é uma causa importante. Sem dúvida. É muito e você qualifica também o futuro advogado para essas causas específicas de animais. A comissão está soberbada. Só a nossa luta agora no Supremo, com relação ao projeto da eutanásia, são quase 700 páginas. É uma loucura que o Gilmar Mendes deu a liminar para não matar os animais resgatados de maus tratos não fossem mortos. Nós queremos manter a liminar do Gilmar Mendes, está aumentando com um amigo escuro lá. E cada demanda dessa absorve muitos colegas. Então, eu acho que, como a população, de um modo geral, você tem muita demanda de animal, muita demanda, cada semana, exatamente, todo dia eu recebo no Zap. A Estácio pode ajudar muito a gente e largar na frente. E ser uma vanguarda nisso. Não, ótimo, beleza? Adorei a ideia. Vamos manter e vamos falar marcar uma reunião virtual com a nossa vice-presidente para tratar desse assunto. Beleza. Doutora Jade Lanzieri, é uma satisfação ter a senhora conosco aqui. Doutora Jade, que foi aluna do Daniel, se destacou depois por assuntos próprios, por ações próprias, a ponto até de ter um livro editado. Eu faço questão de toda hora falar nesse livro dela, que a Jade foi indicação para fazer parte da comissão pelo Daniel. E ela, muito mocinha, muito menina, falei, vou atender o Daniel e tal, que a OAB não é nossa, é de todo mundo. Olha, foi uma surpresa. É uma fera dentro da Comissão dos Animais. Foi uma satisfação ter a doutora conosco aqui. Passo-lhe a palavra, peço que se identifique com os nossos assistentes, e aí tem aí uns 20 minutos, a live é sua. Olá, boa tarde a todos, meus cumprimentos a todos que estão nos assistindo, a todos os colegas aqui, muito gabaritados todos na questão do direito dos animais. Obrigada, Reinaldo, pelos elogios, acho que eu careço de tanto. Hoje eu sou coadjuvante aqui, mas espero que eu possa agregar em algo. O tema que me foi proposto foi a guarda de animais em tempos de pandemia, né? E, primeiramente, o que nós temos que ter em mente é que, quando se fala em guarda responsável, a gente carece de regulamentação específica no ordenamento jurídico pátrio, o que faz com que a gente tenha que importar determinados institutos do direito civil, do processo civil, até do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui eu começaria citando os artigos 1584, parágrafo 2º do Código Civil, e o artigo 45, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que pregam como modalidade que deve ser favorecida em termos de guarda, a guarda compartilhada. Outro instituto muito importante, dessa vez principiológico, eu citaria o princípio do melhor interesse da criança, né, que transmudado para os direitos dos animais seria o melhor interesse dos animais. Nesse ponto, eu tenho que falar que deve haver uma averiguação casuística. Deve ser visto, no caso concreto, se há realmente mútuo interesse de ambos os tutores, de ambos os, no caso, ex-cônjuges, em permanecer com a guarda do animal, permanecer tendo contato com os animais que estavam sob a guarda deles,
porque na eventualidade de um deles não querer, o que a gente não pode é forçar com que esse que não queira permaneça tendo contato, sob pena da gente colocar o animal em risco de sofrer algum maltrato, alguma espécie desse tipo. Outra coisa que deve ser pontuada é que, na hipótese de não haver consenso, o judiciário já está sendo provocado a se manifestar e está aplicando analogicamente institutos do direito de família, institutos do direito civil, do direito processual civil, e tendo, inclusive, as cortes superiores já reconhecido o valor único subjetivo dos animais, o que já é um grande avanço, né, em detrimento da visão arcaica de que os animais seriam mero bens semoventes. Em época de pandemia, né, o aconselhamento seria realmente tentar evitar judicializar o feito, até porque o judiciário ainda se encontra em fase de retomada da normalização no seu atendimento. Então, deveria ser buscado realmente a celebração de um acordo, de um consenso, até por ter essa medida maior chance de efetividade, de celeridade, né, e de uma solução pacífica. Nesses termos, o ideal seria, né, que se estabelecesse um convívio habitual, uma fixação de tempo equitativo, com um tutor e com outro tutor. Cumpre pontuar também que se determinado ex-cônjuge, determinado tutor resolver adotar medidas mais preventivas contra o contágio do coronavírus, não querendo sair tanto de casa, pode ser permitido que a gente adote uma medida que se aproxime da guarda alternada, ou seja, o animal ficaria em período mais longo de tempo, 15, 20 dias na casa de um, 15, 20 dias na casa de outro. Lembrando que esse seria o ideal dos mundos, né? Nos termos de ambos os tutores quererem manter o convívio habitual com o animal, possibilitando com que o melhor interesse do animal de permanecer com o convívio de ambos seja mantido. Porque no caso de, eventualmente, um dos ex-cônjuges não querer o contato, querer um contato eventual, um acesso eventual ao bichinho de estimação, a gente poderia até se considerar um direito de visitação somente. E assim, sem o consenso quanto à guarda, o que pode ser indagado, será que seria cabível o requerimento de uma tutela de urgência, por exemplo? Ao meu ver, essa medida é bastante temerária. Porque o judiciário pode interpretar como não havendo urgência por se tratar de animal. Fazendo uma analogia, nos casos em que é requerida a tutela de urgência na guarda de crianças e de adolescentes, tem precedentes para ambos os lados, tanto para o deferimento quanto para o indeferimento. E, sobretudo, né, mais uma vez, a falta de regulamentação específica sobre o tema no que tange os animais, a guarda dos animais. Então, um conselho que eu vislumbro dar seria buscar um mediador, alguém com uma expertise no tema, e em época de pandemia poderia ser feito até por meio de videoconferência, por exemplo, um profissional realmente habilitado a buscar, de fato, o acordo que seria, por exemplo, homologado posteriormente, na eventualidade de uma ação de divórcio futura, enfim. Bem, partindo agora mais para a conclusão, o que eu tenho assim, a ressaltar é que, em tempos normais ou em tempos de pandemia, em que a tendência é mais beligerante, realmente, a gente deve realmente buscar o consentimento. Isso em prol não só do melhor interesse dos animais, mas o melhor interesse dos tutores, o melhor interesse do judiciário de não estar soberbado e o melhor interesse da sociedade como um todo. Eram essas as minhas considerações. Depois, se alguém tiver alguma pergunta, me põe à disposição. Muito obrigado, doutora Jade Lanzieri, também sempre presente conosco.
Antes de passar a palavra para a doutora Fátima Santoro, que vai falar para nós dos problemas da pandemia e os condomínios, né? Quer dizer, os animais, como é que os síndicos têm que ser flexíveis, né? Como é que os moradores têm que se entender. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade também, porque eu mostrei o nosso. Tem algum som aí dando zebra, né? Ok? Eu queria aproveitar, fazer aqui, Daniel, pedir licença para mostrar um livro lançado recentemente pelo Daniel Braga Lourenço, né? Qual o valor da natureza? Imperdível esse livro. Tivemos lá na assinatura dele dos autógrafos, lotada a Livraria Travessa, de forma, Daniel, que a gente não podia também deixar aqui, mostrar, se for mostrar todo o livro dele, tem até uma live só para mostrar o livro. Mas, doutora Fátima... Deixa eu só fazer uma ponderação, porque quando você divulga o livro, a gente está vivendo um momento tão triste de editora, às vezes você tem que dizer para a gente onde a gente encontra o livro para comprar, porque as editoras desapareceram, né? Então, é preciso dizer se está no Amazon, se está onde a pessoa consegue comprar o livro. Até eu vou pedir que o Daniel responda e depois que a Jade responda sobre o livro dela. Daniel, rapidinho aí. O meu livro, esse último, Qual o Valor da Natureza, ele é editado pela Editora Elefante, que é uma editora de São Paulo, e eu sempre recomendo a preferência de comprar por lá, para privilegiar a própria editora, mas tem também disponível na Amazon, inclusive no formato do e-book, né? Então, quem tiver interesse, claro, será um privilégio tê-los como leitores. Esse aqui é o livro que ele está falando. E Jade, e aí? Momento propaganda, Jade, onde é que acha? Qualquer livraria? Meu livro qualquer livraria, digita no Google que vai aparecer na Travessa, na editora da Yumin Juris, no Amazon também, qualquer lugar acho que dá para encontrar. Fala sobre a guarda compartilhada e o dano moral da lesão do animal. Muito legal, hein? É imperdível. E esse nosso aqui, que é o livro da comissão, você pode encontrar a maneira mais fácil de achar no meu site, www.reinaldoveloso.com.br. Lá você encomenda. Eu quero deixar claro que a gente não tem finalidade de lucro nesse livro, é só para a gente poder fazer um outro, porque o livro tem custo, né? São 12 autores, trata de vários temas, desde animais e rituais religiosos, tem também um tema sobre separação conjugal, aí não foi a Jade, foi a Larissa que fez, a minha filha, que também até fez especialização em direito de família, ela tem aqui um tema sobre a separação conjugal também, como procede, tem o texto do Daniel, são 12 autores, né? Coordenação também minha, da Cristiane Dupré e do Ulisses Pessoa. Você pode adquirir no meu site, www.reinaldoveloso.com.br, o correio chega na tua casa quando o correio chegar, né? Doutora Fátima Santoro, pandemia na cidade, pandemia no mundo, pandemia no Brasil, e os animais no condomínio, doutora Fátima. Por favor, se identifique seus créditos, né? E depois a palavra é sua, 20 minutos. Muito obrigado. Inicialmente, muito boa tarde, quero agradecer o convite, é sempre muito prazeroso de estar aqui falando sobre o tema de animais, já participei de vários encontros com o doutor Reinaldo, meus créditos, eu sou advogada há 33 anos, formada aqui pela PUC do Rio de Janeiro, pela titulação, sou doutora e pós-doutora em Direito, na minha vida acadêmica, já tenho 30 anos de vida acadêmica, né, como professora na Veiga de Almeida, no projeto de pós-graduação da PUC, da FGV, da UCAM, já fiz algumas palestras também na Estácio, que tem um carinho muito grande pela instituição, e nos últimos anos o meu carinho aumentou mais ainda, porque eu tenho a satisfação de ter um filho de 26 anos, que foi aluno do Daniel no IBMEC, hoje já é mestre em Direito pela Estácio, e já está, agora em dezembro, ele fez a sua defesa, e já está praticamente preparada já o seu projeto para o doutorado, que ele quer entrar esse ano, na Estácio, né, com o nosso querido amigo Japiaçu, uma pessoa que conheço há mais de 30 anos, então eu tenho um carinho muito especial, Vitor, pela Estácio, e inclusive agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Né, admiro o trabalho, a competência, a visão acadêmica de vocês, é muito especial, é exemplo para muitas instituições. Né, então, vamos aqui falar, não queria deixar de fazer aqui
uma saudação, uma homenagem, eu fundei a ABAME com o desembargador Silvio Capanema em 1989. Fomos presidentes da ABAME, ele foi presidente, quando ele entrou pelo 5º Constitucional, eu fui eleita presidente da ABAME, e ontem, quando eu iniciei minha aula numa pós-graduação, eu iniciei minha aula fazendo uma homenagem a ele, uma pessoa ímpar, que eu digo que ele nunca vai deixar a gente. Então, eu quero também aqui fazer uma homenagem através desse trabalho, porque eu também sei do carinho que ele tinha pela Estácio, e fazer aqui essa saudação também ao nosso querido desembargador Silvio Capanema. Bom, falar de animais no condomínio, nesse momento de pandemia, eu acho de sumar importância a gente fazer um pouquinho, uma rápida abordagem histórica da evolução dos animais no condomínio, da sua aceitação. No outro evento que eu tive, inclusive, com o Reinaldo, eu destaquei que, por exemplo, eu tenho um livro chamado Condomínio Urbano, que a primeira edição foi em 1999. E naquela ocasião, através do meu estudo, se a convenção condominial tivesse uma cláusula dizendo que era proibido qualquer tipo de animal de pequeno e médio porte, infelizmente, aquele animal, se existisse algum animal ali, infelizmente, o dono teria a infelicidade de ter que retirar aquele animal do condomínio. Isso, em 1999, a tendência jurisprudencial, vamos dizer assim, era dominante nesse sentido, nesse entendimento. Em 2004, na minha segunda edição do livro, já tínhamos algumas situações, algumas decisões já permitindo, caso aquele animal não representasse nenhum risco e nem não tivesse tirado nenhum sossego, né, da rotina condominial. Já em 2009, já tínhamos um número significativo de decisões, já inclusive de número maior, aceitando o animal no condomínio, qualquer animal, desde que não ferisse o que está estabelecido no artigo 1306 do Código Civil, não tirando a harmonia, o sossego, não trazendo nenhum tipo de perigo, desconforto para os condôminos. E hoje, 2020, nós temos a satisfação de dizer de que o entendimento hoje é unânime, no sentido de que o animal, mesmo que a convenção estabeleça na sua cláusula proibição, essa cláusula perdeu totalmente a sua força, porque uma pessoa tendo algum tipo de fragilidade na permanência desse animal, postulando, ele terá felicidade, uma chance altíssima de se manter, caso ele consiga realmente visualizar que esse animal não está trazendo nenhum risco à comunidade e não está tirando também o sossego de ninguém. Então, isso foi um grande avanço, eu vou dizer que foi uma conquista, porque hoje nós não temos mais esse conflito, né? Eu advogo há 33 anos, e há 33 anos advogo no direito imobiliário, eu participei, durante todos esses anos, de várias situações que envolvam realmente a discussão da permanência do animal no condomínio. Bem, chegando hoje na pandemia, e já tendo esse olhar diferenciado do animal, por exemplo, vou colocar aqui declinar, por exemplo, o cachorro. Analisando várias decisões do Brasil afora, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o animal se justifica muito hoje pela sua companhia, a importância que ele tem dentro da família, como um ente da família, também como um companheiro. Hoje muitas pessoas vivem sozinhos e o animal, na verdade, ele faz jus ao que é conhecido como o melhor amigo do homem. Também até por questões de segurança, principalmente nas grandes cidades, o animal traz essa tranquilidade de trazer um conforto e uma segurança às pessoas. Então, esse é um cenário que vem se destacando cada vez mais. Nesse momento de pandemia, eu tenho dado várias orientações às administradoras de condomínio, aos síndicos, com relação ao critério de
orientação aos donos, aos proprietários, não gosto dessa expressão, mas aqueles que possuem um animal de estimação, principalmente o cachorro, o gato, que possa circular, principalmente o cachorro, que sempre tem uma rotina de sair pelo menos 2 vezes, a necessidade de passear com o animal, pelo menos 2 vezes ao dia, de trazer algum tipo de controle e orientação a essas pessoas. Então, o que a gente tem feito? Orientação através do WhatsApp do grupo do condomínio, no site do condomínio, e murais do condomínio, qualquer rede de transmissão de algumas cautelas, como a questão da higiene, de álcool gel, como a gente tem orientado os síndicos, de colocar álcool gel nas principais áreas comuns do condomínio, a orientação de elevador, de preferência quando o animal é pequeno e que há a possibilidade de colocar no colo, é melhor, tanto para o animal quanto para todos os moradores, porque ao sair do condomínio, passear em área externa, é importante a higienização das patinhas, tanto para ele como também para não só ter cuidado nas áreas comuns, mas também nas unidades autônomas. Né? E até para o próprio dono, aquele que tem ali a guarda daquele animal. Então, essa questão de a higienização da parte das unidades autônomas e das partes comuns, somar importância. Muitos condomínios, considerando essa sensibilidade, que hoje, graças a Deus, nós já conseguimos avançar da aceitação dos animais de uma forma muito, muito tranquila, nós temos, inclusive, hoje, criado novas vertentes de espaços específicos para os animais. Né? O Reinaldo mesmo já participou de vários projetos, que ele mesmo já declinou, como o Parcão da Lauro Miller, como o parque, né, do Leblon, do Selva de Pedra, como no condomínio da Barra, da Península, que nós temos uma praça específica para animais, ela foi construída para animais. Né? De um lado fica animais de pequeno porte e do outro lado animais de grande porte, com brinquedos, com todo um aparato para atender o animal. E neste momento de pandemia, nesse condomínio está sendo assim, muito interessante, porque está sendo utilizado, o condomínio sai do condomínio, do prédio que ele mora, ele vai para esse parque, então o animal hoje, ele, nesse momento de confinamento, ele está conseguindo ter um espaço dele, né? Ali não tem, para animal, é um espaço todo projetado para animais. Então, eu acho que a evolução é essa. Quem não tem essa possibilidade, nós temos orientado os síndicos que façam um levantamento periódico do número de animais que existe naquela edificação. Fazer um levantamento, que nem a gente deve fazer um cadastro dos moradores, fazer um cadastro dos animais e do perfil desses animais. E aí não se restringir ao cachorro, qualquer animal. Tudo de modo a se estudar projetos que, se tiver uma área comum, ociosa, de fazer também, não digo um grande parque, mas um espaço reservado para esse animal. Que nem você tem uma área de lazer, que você tem piscina, você tem sauna, você tem parquinho para as crianças, você ter também um espaço específico para esse animal. E isso ganhou muito força nesse momento de pandemia, em que muitos proprietários, muitos moradores estão sentindo falta desse espaço. Então, fizemos, inclusive, há umas 2 semanas atrás, uma assembleia de condomínio virtualizada, em que foi colocado em pauta que naquele determinado condomínio eles estavam tendo, não digo problemas, mas estavam necessitando de um espaço para esses animais, porque tinham muitos idosos, e esses idosos não podiam sair do condomínio, não era, digamos, recomendado que eles saíssem do condomínio. E aí o síndico foi muito sensível e preparou um espaço que estava perto da piscina e colocou, hoje eles estão usando, não estão precisando sair do prédio e estão ali utilizando aquele espaço. E para isso foi criado todo um regulamento interno específico de emergência, vamos dizer assim, foi elaborado
para esse atendimento, estabelecendo horário de uso, rotinas de higienização, cautelas, não só com relação aos empregados do condomínio nessas rotinas, mas também do morador, né, que está responsável pelo animal, como também do próprio síndico, né, de responsabilidade, tudo de modo a trazer uma segurança para todos, né, atender a esses animais, a essas pessoas que estão com animais, porque nós temos que pensar que nós temos apartamentos pequenos e grandes. Então, imagine uma pessoa que está num apartamento de sala 4, que a pessoa é idosa, que está complicado de sair para um logradouro público, né, e o animal ali sofrendo, confinado. Então, todas essas ponderações, é muito prazeroso a gente perceber que já está existindo essa sensibilidade nos condomínios. Temos ainda que evoluir? Temos. Temos ainda que trabalhar sobre essa questão, sem sombra de dúvida. Então, eu parabenizo o professor Daniel, o Reinaldo, o doutor Reinaldo, a Jade, né, o nosso biólogo também, que fez a palestra, por essas iniciativas, porque cada vez tendo palestras de esclarecimentos, nós vamos trazer vamos ter a sensibilidade do morador do condomínio e entender a importância dos animais, né? O espaço que eles devem ter, a atenção que eles devem ter. Então, inclusive, nessa assembleia foi perguntado se o animal podia trazer maior risco de ele ser um transmissor. E eu falei, não existe isso. Na ciência, não teve nenhum tipo de vinculação de cachorro, que foi levantado, foi cachorro e gato, poderia. Então, esse esclarecimento, acho que cada vez mais deve ser dado. E eu disse, não, a única cautela que temos que ter, mas também não é só com o animal, é com o ser humano, no caso, o homem, a mulher, o ser humano, no sentido de que esse morador ele tem que ter o cuidado de, ao entrar ao condomínio, fazer a higienização do álcool logo na entrada. Nas áreas comuns, vai na garagem, mexeu no carro, ter um álcool gel logo do lado do elevador de serviço, né? Na área comum, na parte social, ter o cuidado na higienização quando for na lixeira do prédio, né? Porque você está ali tanto na parte comum, como você está ali utilizando maçaneta, o recipiente onde se coloca o lixo, ali você tem várias pessoas, dependendo do tamanho do condomínio, utilizando o mesmo local. Então, esses cuidados têm que ser feitos, além deles, com o seu próprio animal, que não deve ser diferente. Penso eu que, independente de pandemia, é interessante para o animal também essa higienização, né, das patinhas, de ter o cuidado sempre quando vou retornar, de fazer a higienização do animal e, consequentemente, daquele que é responsável. Então, acho que isso deve ser colocado, inclusive, daqui para frente, eu tenho orientado, fazer uma alteração, modernizar convenções de condomínio, abolindo definitivamente essa cláusula tão comum que a gente encontra de proibição de animais de pequeno e grande porte. Isso reflete, inclusive, já peguei vários contratos de locação que repete essa cláusula que está na convenção e coloca no contrato de locação. Então, acho que não tem mais espaço para isso. E como devemos fazer? Cada um de nós, dentro do nosso ambiente, conscientizar. Então, eu tenho orientado aos síndicos, às administradoras de condomínio, como também as administradoras de imóveis, de abolir essa cláusula da convenção e do contrato de locação de proibição de animais nas unidades autônomas e nas áreas comuns, conforme tem visto. Eu acho que essa é uma tendência, já é uma realidade, e que cada vez mais nós vamos conseguir ampliar esse espaço, com o trabalho realizado da forma como vocês, aqueles que participaram dessa webinar, têm contribuído. Eu acho que eram mais ou menos essas minhas considerações, e estou aqui à disposição, e mais uma vez agradecer essa oportunidade a essa grande universidade, fazendo 50 anos, é digna de aplausos pelo seu trabalho, e como eu digo, já gostava, agora estou mais apaixonada, porque meu filho nem pensou 2 vezes, ele acabou o mestrado na Estácio, mãe, eu quero ficar aqui, não quero ir para outra instituição. E é muito bom a gente ver o trabalho, acompanhei o mestrado dele, realmente foi fantástico, teve, graças a Deus, a sua defesa sem restrições, tendo o senhor Átila como seu orientador,
e tendo à frente o nosso querido professor Japiaçu, que é um querido, muito competente. Então, eu estou muito feliz que ele tenha escolhido continuar a sua vida acadêmica, o seu doutorado aí com vocês, e acredito que a partir de agosto, né, quando for aberta, já até fez a sua inscrição, que ele consiga dar continuidade aí no doutorado da Estácio, doutor Vitor. Então, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, doutora Fátima Santoro. Agora, acho que a gente podia começar com as perguntas, Vitor. Eu queria te pedir a gentileza para você assumir o comando aí, você vê as perguntas, e pode repassar direto, por favor. Primeiro, quero dizer à nossa querida advogada que a Estácio está com nota 5 no CAPES, é um dos melhores... Há 12 anos. Programas, mas vamos para 6, se Deus quiser. Vamos para 6. A nossa meta é que a gente tenha o melhor programa de mestrado e doutorado aí. A gente teve aqui, com muita satisfação, logo no início, o professor Lênin Streck, foi a primeira live nossa, né? Que é maravilhoso, falando sobre esses 30 anos de Constituição dele, etc. Ele é ótimo, ele é ótimo. Um dos alunos aqui acabou de dizer, eu acho que foi a Adriana, quando eu procurar, que eu tenho que fazer na ordem correta, mas só para inverter a ordem, pedindo para que na Estácio a gente tenha uma pós-graduação em Direito dos Animais. E é muito importante, porque é muito importante porque o professor Fábio trabalha muitíssimo bem isso, que é a questão que nós temos que avançar realmente nesse debate. Ainda não tenho uma opinião formada sobre o assunto, por isso aqui eu estou muito acanhado, porque esse tema é um tema muito complexo filosoficamente, não é um tema fácil, mas o professor Fábio defende a ideia do animal ser sujeito de direito. Isso mudaria completamente tudo que se tem aí de conversa. Eu, como você sabe, Reinaldo, estudei para padre durante muitos anos. E isso, teologicamente, tem grandes implicações também. Então, aí com o Fábio, eu comecei a compreender, nunca tinha ouvido falar do assunto, né? E aí a gente começa a aprender, e isso traz questionamentos filosóficos muito interessantes. E o nosso professor aí falou também, o nosso biólogo também falou muito bem dentro da área dele, e essa questão é uma questão de fundo que eu acho que a sociedade precisa debater e precisa chegar a uma conclusão. Vamos começar dando prioridade à pergunta dos alunos e a gente volta a falar sobre isso. Aqui, a Carliane, logo lá no início, perguntou, professor Frank, a possível forma de contágio foi por meio de contato com morcegos, mas poderia ocorrer a transmissão através de outros animais? E aí eu aproveito para complementar, para falar dessa questão dos animais, vocês me perdoem se eu errar os termos, tá? Porque eu não sei se o termo, por exemplo, animal de estimação é bem aceito dentro da teoria do professor Frank, do que o professor Frank defende, mas é possível que cães e gatos em casa transmitam também, ou essa transmissão ela só foi possível naquela realidade lá da China, dos mercados, e etc. Bom, essa é uma resposta que sempre precisa ser muito cuidadosa, porque a resposta é sim e não. Eu vou explicar cada uma delas. Hoje, os melhores registros científicos atuais, eles mostram, sim, ser possível o acolhimento, por exemplo, do vírus que causa a Covid-19 por felinos, especificamente por tigres. Existem casos de gatos que acolheram, que conseguiram hospedar o vírus da Covid-19. Existem também relatos de um animal chamado furão também ter acolhido o vírus da Covid-19 e de um outro animal que é muito conhecido das pessoas, mas não pelo seu nome original, que é o animal chamado marta. A marta é o animal com a qual se fazem os casacos de mink, são os casacos de pele. E cães também. Agora, existe uma diferença muito grande entre você dizer que um animal pode acolher um micro-organismo e dizer que ele seja capaz de infectar outros organismos, da sua espécie ou não. Veja bem, no caso dos gatos,
foram feitos experimentos em um laboratório, e é preciso ressalvar que no laboratório tudo é artificial, tudo é controlado, ou seja, são condições que não reproduzem a complexidade da vida normal. Então, foram tomados alguns gatos e lhes foi feita uma inoculação intranasal com uma elevada carga viral do vírus que provoca a Covid-19. E aí foi verificado se aqueles gatos manifestavam uma síndrome respiratória característica desta doença. Vejam só, você pega um gato, ou alguns, você faz uma inoculação dentro do nariz, de uma elevada carga viral, e ao final você conclui que aquele organismo, aquele gato, pôde manifestar complicações respiratórias. Ao mesmo tempo que isso é verdadeiro, isso é possível, essa não é uma condição que é encontrada normalmente no mundo aí fora, né? Um gato a um ser humano, o ser humano é um hospedeiro muito mais eficiente para o vírus da Covid-19 do que um gato. Do contrário, nós já teríamos uma proliferação muito grande de dados alusivos a essa questão. Curiosamente, num zoológico do Bronx, nos Estados Unidos, foram identificados alguns felinos, neste caso tigres, com manifestações de complicação respiratória. E depois que fizeram uma testagem desses tigres, foi visto que eles eram positivos para a Covid-19. Vejam só, positivos no sentido de manifestarem anticorpos, não no sentido de apresentarem um vírus dentro deles. Porque uma coisa é você ser soropositivo, ou seja, já ter tido contato com um micro-organismo e por isso ter desenvolvido anticorpos, e outra coisa é você ser transmissor de um micro-organismo, significa que aquele micro-organismo entrou em você, está se multiplicando com grande eficiência e você está espalhando isso também com grande eficiência. Então, é preciso muito cuidado ao saber diferenciar que sim, é possível que outros animais acolham o vírus da Covid-19, como vários outros micro-organismos, muito grande que até agora a ciência, a melhor ciência disponível hoje, ainda mais nestes tempos de pandemia, não conseguiu provar que isso é verdadeiro. No caso das martas, de uma fazenda, onde elas são criadas justamente para produzir os tais de casaco de mink, foi identificado sim que alguns funcionários da fazenda apresentaram sinal positivo para a Covid-19, tendo sido infectados pelas martas. E aí essas martas todas dessa fazenda foram executadas no sentido de tentar bloquear a disseminação do vírus. Mas tirando o caso dessa marta, desse animal chamado marta, felinos, cachorros, gatos e quaisquer outros não parecem ser transmissores do vírus que provoca a Covid-19. Portanto, não precisamos ter medo, ao que tudo indica, de que esses animais sejam vetores, né, ou transmissores deste micro-organismo, o que não quer dizer que nós devamos ignorar recomendações de higiene básica, de evitar contato com os animais de forma muito profunda, até porque isso não tem necessidade. A gente precisa se lembrar sempre que a saliva, as excreções animais, tanto de animais humanos como não humanos, o sangue, são sempre veículos que podem conter ou não agentes etiológicos de doenças as mais diversas. Existe um caso muito clássico, e aqui eu encerro, que justamente a gente chama de zoonose reversa. O que é uma zoonose? Zoonose é quando alguma doença de um animal é transmitida para um ser humano. Mas isso nos faz acreditar que apenas animais podem transmitir doenças para animais humanos. A gente costuma diferenciar humanos de animais, sendo que nós somos animais também. Mas existe também o caso de humanos transmitindo doenças para animais não humanos. Um caso muito famoso é de uma Yorkshire que foi contaminada pela bactéria que provoca a tuberculose através do seu tutor. Então, a resposta é: não há indícios científicos de que outros animais transmitam o vírus da Covid-19 aos seres humanos, com exceção de um determinado morcego e talvez de um pangolim. Perfeito. A Daniele está perguntando aqui, eu acho que essa pergunta é para você, Reinaldo. Desde que iniciou a pandemia no novo coronavírus, muitos animais foram abandonados. Como estão funcionando os resgates? Há alguma investigação para punir essas pessoas que estão abandonando esses animaizinhos?
Olha, o problema de investigar, você tem que saber quem é, né? Porque um dos piores crimes e a maior chaga do Brasil hoje é exatamente o abandono de animais. E esse pessoal parece que se especializa em fazer o mal. Então, a grande maioria das pessoas largam esses animais, você não consegue saber quem foi, quem é o dono. Como nós não temos um programa de políticas públicas no Brasil, se não tivéssemos e os animais estivessem chipados, a gente podia chegar na origem, podia chegar no proprietário. Mas é muito difícil. Se você pega alguém que abandonou, o caminho é o registro do boletim de ocorrência em qualquer delegacia. O registro é grátis. E aí o policial, o delegado, o escrivão, por ordem do delegado, ele vai mandar os agentes lá investigarem e chegar ao ponto que foi a pessoa que abandonou e o processo é remetido para o Ministério Público e a pessoa vai responder sobre crime de abandono. Mas isso quando a gente consegue identificar quem é, e o registro é registrado, né, o documento é registrado, o boletim de ocorrência é registrado em qualquer delegacia ou na DPMA, na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que fica ali na cidade da polícia, na Dom Helder Câmara. Então, quando você consegue identificar aquele que abandonou, você consegue gerar uma punição. Mas na maioria dos casos, infelizmente, você não consegue. Você vê, quando o animal está abandonado, o cara já saiu, porque o ser humano, a nossa espécie, ela é especialista, é doutorada em fazer o mal, em praticar maldade. Então, na maioria das vezes, a gente não consegue identificar quem abandonou. Eu estou vendo aqui as perguntas, e eu queria adentrar na questão da separação, que eu acho aí um tema até, Reinaldo, bastante interessante, que a nossa colega ela cita as questões de analogia aí com relação à matéria de direito civil. Por que, Reinaldo, esse tema que é tão explorado politicamente, como o direito dos animais, que é um tema explorado politicamente, vai começar a campanha agora, todo mundo gosta de animais, defende causa animal, etc. Por que essas questões já não estão legisladas, por exemplo, no caso da separação, no caso do divórcio, no caso de fim de namoro, no caso de fim de união estável? Por que essas questões não estão legisladas claramente? Entende? Já a dificuldade dos juízes que não sabem nada sobre o assunto. Eu imagino, porque se não tem curso de especialização em direitos animais, é um tema novo, o juiz não sabe nada, pode ser que alguns com cabeça mais aberta adotem a analogia proposta pela colega, mas por que nós não legislamos um pouco sobre isso? E aí eu aproveito para pedir a participação do nosso ex-aluno doutor aí pela Estácio, se eu estou falando uma besteira e já, na verdade, não deveria ser legislado, que isso pode ser considerado até um direito fundamental das relações humanas, das relações de animais humanos ou não, com relação a essa guarda compartilhada, a essa questão. Bom, em primeiro lugar, o fato de você não ter lei específica para os animais, você quase não tem mesmo, isso vai vir com o tempo, quando principalmente a população, aqueles que preservam o meio ambiente, preservam os animais, terem o hábito de votar corretamente. Você colocou muito bem. Quando chega agora na campanha, vai ter todo mundo dando beijo de cachorro, beijando gato, e enganando o pessoal. Então, o que eu recomendo? Observe se a pessoa que hoje vai dizer a você na campanha que ama os animais, se essa pessoa tem pelo menos 5 anos de trabalho pelos animais. Eu tenho um amigo que há 2 anos trabalha muito, então vota nele na outra. Que 2 e 3, 5, você vai deixa de fazer o currículo dele, o pedigree dele. Então, a primeira coisa para você não ser enganado na causa animal é você não votar em alguém que não tem menos 5 anos trabalhando pelos animais, trabalhando efetivamente pelos animais. Que me perguntam isso, mas a gente acaba sendo enganado, como é que a gente vai adivinhar? Esse é o caminho. Observando primeiro quem já trabalha alguns anos pelos animais, não quem está enganando, como você muito bem colocou. Vai ter muita gente chegando dizendo, faço isso, faço isso, faço isso, defendo os animais. Quer dizer, tentando te enganar. Então é importante que a gente passe a eleger parlamentares no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal que tenham compromisso com os animais. A gente acompanha muitas batalhas em Brasília pela Comissão Nacional, lá no Congresso Nacional, principalmente na Câmara. Você tem aí 5 ou 6 deputados pró, uns 100 em cima do muro e 400 contra. Então você não consegue aprovar nada. Nem na Assembleia, nem na Câmara Federal, nem na Câmara Municipal.
É preciso, do mesmo jeito que tem a bancada da bala, a bancada do plano de saúde, a bancada de tudo, você tem a bancada dos animais também. Animais e meio ambiente. Então, esse é a primeira resposta. Infelizmente, você não tem isso muito pavimentado a nível jurídico, você não tem muito isso expresso, porque é muito difícil. Você tem até parlamentares tentando aprovar a legislação, mas hoje uma lei no Congresso Nacional, na Câmara, demora de 7 a 10 anos. Quando começa a ir para o Senado, que o sistema é bicameral, é revisor, você hoje não aprova uma lei pelos animais, hoje, com um mínimo de 10 ou 12 anos. Projeto que a gente está lutando em Brasília, que é o animal não é coisa, para você tirar o animal de coisa, do artigo 82 do Código Civil, para você melhor defendê-lo, já está quase 8 anos passando pela Câmara. Foi um projeto que há muito tempo atrás, há uns 6 anos atrás, nós tivemos reunido em Brasília, não tinha nem comissão nacional. Reuniu todas as comissões dos animais no Brasil inteiro e nós ajudamos a subsidiar esse projeto de lei. O projeto de lei tem um DNA da OAB, o animal não é coisa. Tanto que o deputado Ricardo Zá esteve conosco aqui no Rio de Janeiro, na OAB, fizemos um seminário que está até no meu canal do YouTube, ele pediu até para a gente, me deu a camisa do Animal Não É Coisa, pediu até para a gente ajudar a tocar o Animal Não É Coisa aqui no Rio de Janeiro, pedindo aos parlamentares do Rio que apoiem esse projeto, que é um projeto que já está há 7 anos e meio, já teve aprovação unânime, já passou na Câmara, foi ao Senado, teve uma emenda do Senado, voltou para a Câmara, vai passar em 2 ou 3 comissões e vai à sanção do presidente da República. Mas é um projeto que já vai fazer daqui a pouco 8 anos. Eu acredito que vai levar mais 1 ano se arrastando, pelo menos. A gente está falando em 9. Então, esse é o problema. O primeiro passo. Por que não está positivado o direito dos animais? Porque falta ainda que o povo vote em quem preserva o meio ambiente e em quem defende os animais. Então, isso é o primeiro papel. A segunda pergunta, qual foi? Foi com relação a... Não, eu queria até dar uma parada na primeira pergunta, porque eu entendi aqui, fui inocente, me perdoe. Você vê tanto tempo trabalhando com política e a gente faz essa pergunta inocente realmente. Porque não é admissível em direito uma pergunta inocente como a minha. Você falou bem, porque a maioria dos parlamentares com interesses econômicos não permitirão que uma legislação benéfica aos animais perturbem as atividades teoricamente econômicas deles. Por exemplo, no caso do animal não é coisa, traria para esses deputados que defendem determinadas categorias implicações muito grandes. Realmente, eu não sei se as pessoas têm essa visão, que na hora... Um efeito prático. Um efeito prático disso foi quando o Supremo Tribunal Federal julgou uma lei do Ceará que queria legalizar vaquejada e rodeio. O Supremo deixou claro que não se faz vaquejada e rodeio sem dor. Então, não aceitou a lei do Ceará. O que os senadores fizeram depois? Fizeram uma emenda constitucional no artigo da Constituição que preservava os animais e colocaram lá que essas ações, essas atividades de culturas, inclusive rodeio e vaquejada, podem ser feitas. Ao contrário do censo, nós entramos com uma ação aqui no TRF e conseguimos bloquear uma vaquejada, um rodeio, que aconteceria em Araruama, que era um pré-requisito de Barretos. Foi uma grande vitória nossa, que a gente chamou de ação Charles Darwin, que a gente colocou os ingredientes na ação. Charles Darwin tem vários livros escritos. Um deles foi as emoções nos homens e nos animais. Nós argumentamos que, da mesma maneira que os seres humanos têm suas emoções de alegria e sofrimento, baseado em Charles Darwin, que evidenciou isso, com o filho dele que nasceu, ele começou a observar o filho dele que nascia e as emoções do filhinho dele e as emoções do chimpanzé. E ele chegou à conclusão que os animais, naquela época, veja com o tempo, que os animais têm emoções, o nariz fica maior, o pelo fica enrijecido. E com esse argumento, a gente conseguiu bloquear, evitar uma ação de Araruama, lá no município de Araruama, aqui no Rio de Janeiro. Depois disso, uma semana depois, nós ficamos sabendo que aonde ia ter o rodeio foi exatamente onde Charles Darwin compareceu em Araruama. Veja que coisa doida, né? Charles Darwin chegou aí em Araruama, tem um monumento em homenagem a ele lá, e naquele espaço ia ser o rodeio. E a gente conseguiu bloquear esse rodeio. Então, é uma luta grande. Mas se depender hoje da maioria dos nossos legisladores, o que eu considerei na época, saiu até na imprensa, uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. Foi uma afronta, que o Supremo disse não para a lei de Araruama e os senadores fizeram uma emenda na Constituição Federal. E hoje eu entreguei em Brasília, tem alguns meses isso,
talvez na outra eleição, essa agora não vai dar tempo, eu sugeri um projeto de decreto legislativo, que isso é um projeto de decreto legislativo, para na hora da votação fazer igual em Petrópolis, que ele terminou com a charrete lá, teve um plebiscito lá. Criar, no caso, um referendo, porque a lei já existe, a emenda constitucional, para o pessoal, na hora de votar se quer retirar ou não essa emenda esdrúxula da Constituição Federal que permite rodeio e vaquejada. Aí o pessoal vai votar na próxima governador, presidente, deputado federal, deputado estadual e se deseja retirar da Constituição Federal essa emenda esdrúxula que permite o rodeio, a vaquejada e outras manifestações culturais que torturam os animais. Isso é um absurdo, quando o próprio Supremo já disse que não se faz isso sem sofrimento. Então, o que falta é pujança, é o povo votar certo, votar correto e as pessoas do bem ganharem a eleição, ir lá e começar a brigar pelos animais também. Só um adendo é que já existem vários projetos de lei tentando regulamentar justamente essa questão da guarda dos animais, só que exatamente isso que o Reinaldo falou, por falta de interesse, esses projetos acabam não sendo aprovados, mas já existe sim esses projetos tramitando. E o lobby, se me permite, Vitor, só para completar, o lobby que é feito é terrível. Quando eu estava votando de 1 ano a 4 para animais, para tirar os animais do juizado especial criminal, né, que de 3 meses a 1 ano, eu acho que o público nosso todo é advogado aqui, mas é que às vezes a gente fala para um público não advogado, aí a gente tem que falar. A Lei 9.099, de qualquer crime até 2 anos, com pena máxima até 2 anos, é juizado especial. No juizado especial tem aquela cesta básica, né? Corta um capim, pinta um muro, e aí o cara sai sem nada. Então nós queremos tirar de 2 anos a pena máxima, pelo menos para 3 ou 4. Então nós acompanhamos a votação em Brasília, votou na Câmara de manhã, 10 horas da manhã, de 1 a 4 anos, aprovou. De tarde no Senado, aprovou outra de 1 ano a 4 anos, para poder cruzar, e aí se aprova a tua, se aprovar a minha, leva 20 anos. Então, o jogo de interesse, hoje, a maioria é contra os animais. Ou nós tomamos ciência e passamos a votar, e quem é a favor dos animais, ou nada vai acontecer, porque é um lobby que existe contra os animais, a parte financeira, que é uma coisa terrível. Eu acompanho isso, vou muitas vezes pela Comissão Nacional e acompanho com muita gratidão que eu tenho aos deputados que me convidam para fazer parte, para entrar no plenário do Senado, plenário da Câmara, já acompanho de perto. O do Senado, por exemplo, quando a gente aprovou, era de 1 ano a 5 na Câmara. Não vou aprovar, não quero, foi uma negociação, o deputado chegaram com muita humildade, eu enalteço aqui o deputado Ricardo Izar, com muita humildade veio para mim, Reinaldo, e aí? Falei, Ricardo, 1 ano e 4 está ótimo, que a gente tira de 2 anos e a gente leva para a vara criminal. Depois a jurisprudência, a gente cria, porque não é juiz, não é defensor público, não é Ministério Público que faz jurisprudência. Quem faz jurisprudência somos nós, advogados. Agora, a gente tem que ter um mínimo para fazer. De 1 ano a 3 a gente não consegue. Aí o Ricardo Izar foi muito gentil, muito humilde, e acabou a gente aprovando de 1 ano a 4. À tarde, a do Senado era de 1 ano a 3. A gente tem que fazer uma força muito grande para ficar também de 1 ano a 4. Mas foi um projeto ruim, porque esse projeto ele tirou a reclusão, ele permitiu a zoofilia, foi um projeto não muito bom, mas cruza, no que cruza para fazer a revisão, você bloqueia um e bloqueia outro e não passa nada. Então esse é o grande problema, que a gente precisa de uma grande articulação a nível nacional, o que a Comissão Nacional se propõe a fazer. A gente visitou o senador Anastasia, visitamos o Ricardo Izar, o Fred lá de Minas Gerais, o Célio Estudo do Ceará, Fred Costa de Minas, quer dizer, uns 5 ou 6 aí, a Soraya Santos aqui no Rio de Janeiro tem um projeto lindo que dá 4% de descontar no imposto de renda para empresas que ajudarem os animais. E esse projeto está andando, não teve ainda muita emenda, mas até ser aprovado é outro problema. Então você tem aí 6, 7, 8 deputados pró-animal, como eu falei, 100 omissos e 400 contra. Então, para você aprovar qualquer coisa, tem que ter muita articulação. A gente, quando vai a Brasília, a gente vai de porta em porta, nós somos os mendigos dos animais. De porta em porta, pedindo, conversando, dialogando com cada um no Senado. Teve um senador que me perguntou, quando a gente ia aprovar O Animal Não é Coisa, se uma gatinha, quando tinha os filhinhos dela, podia vender os filhos, ela ia ficar muito magoada, que ela ia deixar de ser coisa e ia ser senciente. Então eu tive que explicar isso até para senador da República. Você entende que como é a situação louca no Brasil, não é fácil. É muito trabalho, muita dedicação e muito amor para fazer isso caminhar. Não é fácil, não. Reinaldo, teria muitas perguntas, mas acabou de acabar o meu tempo aqui, que são 6 horas da tarde. A gente vai ter uma live logo depois. Já fizemos 1 hora e 53 minutos. A gente vai fazer uma live agora, logo depois, com o nosso companheiro da Comissão de Educação.
né, que é ex-presidente da OAB Barra, que já vai entrar na live logo depois. Eu teria várias perguntas, tem várias perguntas dos alunos sobre canil, sobre as penas. Eu queria perguntar à doutora... Vou marcar outra, não pode não? Podemos. Acho que a gente tem que fazer outra, sim. Eu queria perguntar sobre a questão dos direitos fundamentais, trabalhar mais essa questão do sujeito de direito, para trabalhar com as legislações de outros países. Eu acho que a Bolívia chegou a dar um avanço muito grande sobre isso na Constituição. Queria perguntar... Tudo isso que você está falando, tem uma mais indicado no Brasil aqui, vai estar com a gente de novo, é o Daniel. O Daniel conhece tudo isso. Esses meandros todos. E queria saber a experiência no jurídico, realmente, o que os juízes falam desses assuntos, já que é o que eu estou dizendo, eu acho que eles não têm formação para falar. Então, se eles sabem, se eles conhecem, se eles não conhecem. Então, vamos tentar marcar outro, se você puder, e eu te mando uma mensagem. Pessoal, muito obrigado, agradeço a todos, estou muito feliz de ter encontrado com vocês. Os alunos estão me perguntando, eu vou pedir para você me mandar um e-mail, a gente vai fazer melhor. Eu vou sortear para os alunos esses 3 livros aí. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso, tá, Reinaldo? Aí eu sorteio melhor. Senão eles vão me perturbar em saber o site, aí a gente faz tudo num sorteio, 3 sorteios, um de cada livro, para os nossos alunos aí, tá? Obrigado, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. Valeu, beijo.